O banqueiro que perdeu o império que levou 100 anos para construir. Fica até o fim. Imagine um nome tão poderoso que poderia abrir qualquer porta. Um nome que significava dinheiro, respeito, influência. Esse nome era Espírito Santo. Por mais de 100 anos, essa família construiu um império. Foi uma história de sucesso, passada de geração em geração. No topo de tudo estava Ricardo Salgado. Ele era o homem no comando. Ele era a cara do banco. Todo mundo o conhecia. Ele foi o banqueiro que perdeu um império que levou um século para construir. É uma história que parece ter saído de um filme, mas essa história é real. Aconteceu aqui mesmo, em Portugal. Se este vídeo te prende, deixa o like, se inscreve e ativa o sino agora. Durante os anos dourados, a família Espírito Santo vivia uma vida que a maioria das pessoas só pode sonhar. Eles eram bilionários. Sua riqueza era enorme. Para se ter uma ideia, a fortuna deles era tão vasta que poderia ter pago milhares de novas escolas ou hospitais. O Banco Espírito Santo era um dos maiores bancos de Portugal. Milhões de pessoas eram seus clientes. O nome da família estava em jornais e capas de revistas toda semana. Eles não eram apenas empresários. Eles eram como a realeza. Eram os reis financeiros de Portugal. Ricardo Salgado usava a coroa. A influência deles estava em toda parte. Não era só sobre dinheiro. Era sobre poder. Quando os políticos precisavam de conselhos, eles ligavam para Ricardo Salgado. Quando grandes projetos precisavam de financiamento, eles iam ao banco dele. Conexões nos mais altos níveis do governo em Portugal e em todo o mundo. Imagine ter o número de telefone de todas as pessoas importantes do país. Essa era a realidade para eles. Por trás da fachada brilhante, os problemas começavam a crescer. Por trás da fachada brilhante, os problemas começavam a crescer. Como uma bela casa com uma fundação fraca, o Império Espírito Santo tinha falhas ocultas. O grupo era um labirinto complicado de empresas. Havia centenas delas, espalhadas por diferentes países. Algumas dessas empresas estavam em lugares como Suíça-Luxemburgo, longe do olhar público. Essa complexidade dificultava que qualquer um entendesse o que realmente estava acontecendo. Era um ambiente perfeito para segredos. E segredos, especialmente os financeiros, podem ser muito perigosos. A gestão desse vasto império estava se tornando um enorme desafio. Os primeiros sinais reais de problemas vieram dessas empresas ocultas. Elas haviam acumulado enormes dívidas. Estamos falando de bilhões de euros. Era como alguém usando um cartão de crédito para pagar outro, repetidamente. As dívidas estavam sendo transferidas entre diferentes partes do grupo. Criou-se uma falsa imagem de saúde. A descoberta da dívida oculta foi o começo do fim. Foi como puxar um único fio que faz todo o tecido desmoronar. O pânico se instalou. Clientes correram ao banco para sacar seu dinheiro. Investidores começaram a vender suas ações. O valor do banco despencou. O que antes era um símbolo de força, agora era um símbolo de medo. O homem que antes era visto como um gênio financeiro, Ricardo Salgado, agora enfrentava acusações de fraude e corrupção. O império que levou 100 anos para construir começou a desmoronar em apenas algumas semanas. Os escândalos continuavam, cada um pior que o anterior. Foi revelado que o banco havia vendido dívidas arriscadas de suas outras empresas em dificuldades para seus próprios clientes desavisados. Eles venderam esses produtos para pequenos poupadores, aposentados, famílias. Disseram a eles que era um investimento seguro. Na realidade, era papel sem valor. Milhares de pessoas perderam as economias de uma vida. Foi uma traição em grande escala. A queda foi rápida e brutal. O colapso do Império Espírito Santo deixou uma cicatriz profunda e duradoura em Portugal. Milhares de famílias que haviam confiado no banco com as economias de uma vida perderam tudo. Não eram investidores ricos. Eram pessoas comuns. O Estado teve que injetar bilhões de euros para salvar o sistema bancário. Esse resgate foi pago pelos contribuintes.
A confiança em todo o setor bancário foi estilhaçada. A ascensão e queda de Ricardo Salgado e do Império Espírito Santo é um poderoso conto de advertência. Ninguém é grande demais para falir. Reputação e tradição são insignificantes, sem ética e transparência. E a pergunta que permanece, assombrando a todos nós, é como garantiremos que uma história assim nunca mais aconteça. Se curtiu, like, inscrição e sino para mais histórias do Investindo Corretamente.